O vídeo de hoje é alucinante, que eu vou mostrar para vocês um dos lugares mais incríveis que eu já visitei na minha vida, que é o Next Level Arcade, um dos maiores arcades dos Estados Unidos. Eles têm mais de 400 máquinas aqui, além de um museu, de uma loja. É uma perdição. Eu nunca vim aqui, então eu vou descobrir esse lugar junto com vocês. Ele fica numa cidade chamada Hillsboro, que é no estado do Oregon, aqui no estado que eu moro, perto de Portland, que é a cidade que eu moro, mas o lugar é de cair o queixo, é de ficar louco mesmo. Você paga $20 para entrar e você pode passar o dia inteiro jogando de graça, todas as máquinas, você pode sair e voltar numa boa, ou seja, é um lugar realmente para passar um dia. Legal? Chega de papo, vamos lá conhecer esse lugar fantástico. Cara, a entrada no lugar é muito impactante, porque olha a quantidade de luz, a quantidade de imagem, de tela que ele tem. Certamente aqui eu espero que o meu áudio pegue bem, porque ele é barulhento, né? Tem todo o barulho dos arcades funcionando, mas olha só, olha que lugar gigantesco, e tem todos os tipos arcades, de máquina de pinball. É um lugar fantástico mesmo. Vou tentar mostrar para vocês aqui as principais máquinas que ele tem, vou descobrir junto com vocês, mas eu vou fazer bastante videoclipe nesse vídeo, porque vai ser difícil capturar aqui o meu som. Aqui tem toda uma parte temática de personagens da Marvel, DC, personagens de comic book. Muito legal essa parte, ó. Eu achei aqui um dos jogos que eu mais gosto, que é o do The Punisher, um beat'em up dos bons aqui. Eu acho esse jogo fenomenal, maravilhoso. Mas tem muita coisa legal, é difícil, né? Realmente acho que precisa de mais de um dia. Olha só, os jogos do Robocop de arcade, esse aqui é o Robocop 2, um baita jogo também. Aqui o primeiro jogo do Robocop. E é assim que funciona, você chega aqui, você aperta o credit e o jogo vai começar. Você tem direito a jogar todos os jogos que tem aqui. Pelo amor de Deus, eu vou fazer meu próximo aniversário aqui, com certeza. Eu quero passar o dia inteiro jogando. Olha só, cara, quem já jogou esse jogo sabe do que eu tô falando. É uma pena que eu tô sozinho aqui, eu não consigo jogar e filmar. Mas eu vou, certamente, depois que eu terminar o vídeo, eu vou investir umas horinhas aqui. O jogo do Superman de arcade eu nunca tinha visto, eu não conheço esse daqui. Deixa eu apertar aqui o crédito para começar, para eu ter uma olhada dos gráficos, como são. Ó, legal, gostei, olha que sensacional a transformação aqui, achei legal. Deve ser um beat'em up também. Será que é o melhor jogo do Superman que já foi lançado, né? Uma franquia que tem jogos tão ruins, parece ser legal, né? Ele voa, a força dele parece que é uma força condizente com a força do Superman, tem esse visual dele old school aqui. Bom, parece ser melhor do que qualquer jogo de console de mesa que eu já vi. Muito legal, esse aqui é uma novidade para mim, não conhecia. Não dá para passar desapercebido com essa maravilha aqui, um dos maiores jogos de arcade de todos os tempos, né? O Simpson The Arcade Game. Muito legal, é uma máquina enorme, a tela, eu não lembrava que a tela era essa tela formato mais retangular, mas que jogo, meu, que jogo legal. Como eu queria, ó, aqui você consegue escolher com quem você vai jogar, né, os 4 personagens. Fazia tempo que eu não via a máquina original dele, então achei bem interessante aqui, bateu uma nostalgia pesada. Os grandes clássicos estão aqui também. Burger Time, né, um jogo fantástico, Pac-Man Jr., ali tem um Tetris, ó, tem uma pessoa jogando, eu não quero filmar, mas os grandes clássicos dos arcades estão todos aqui. Esse jogo é maravilhoso, a versão dele por Intellivision é uma das coisas mais legais que tem. E aqui tem outra, né, você já entra num outro espaço, numa outra salinha aqui. Olha que legal. A Pac-Man, mais um grande clássico aqui. Então, pelo jeito, aqui já estão alguns arcades mais antigos, do começo dos anos 80, e que também marcaram época aqui, né? O Comando, que é um outro jogo bem legal. Ó, Heavy Barrel, que é um outro jogaço aqui, ó. Vamos lá para matar a saudade aqui, Cara, quantas memórias estão vindo aqui, meu? Pelo amor de Deus, isso aqui tá sendo uma das coisas mais nostálgicas que eu já fiz aqui no canal. Vamos lá curtir.
Olha que legal essa máquina aqui do Pac-Man. Você joga numa tela gigante e tem os controles aqui. Eu nunca tinha visto essa máquina, achei muito legal. E pra cá, ó, eles têm bastante desses caça-níqueis com todos os tipos de prêmios que você pode imaginar, mas claro, todos ligados ao mundo dos videogames. Olha quantas que tem aqui. Vamos lá, vamos continuar o passeio. O legal de entrar no mundo dos arcades é ver quanto que, né, os jogos são originais. Por exemplo, o Zaxxon, Pengo, foram jogos que surgiram nos arcades e que depois ganharam ports para os videogames. Muita gente pode ter começado a jogar esses jogos nos consoles domésticos, mas dá para ver aqui os que nasceram, né, os que são aqui puro sangue dos arcades. Ó, lembra que eu fiz um vídeo a semana passada na loja, na Tappers Retro Game? Tá aqui, ó, para mostrar o jogo original, que também surgiu nos arcades. Aqui é um jogo muito legal, que você tem que servir as cervejas aqui para os clientes, né? Um jogo clássico, tá a propaganda da Budweiser ali. Mas é isso aí, para quem não conhecia, tá aqui o Tappers. Cara, e o lugar é gigantesco. Eu comecei a andar mais para cá, olha o tamanho do espaço que abre aqui. E aqui logo de cara uma máquina também, um dos jogos que eu mais gosto. Eu joguei muito do Nintendinho, esse daqui eu não joguei tanto nos arcades, que é o Rushing Attack. Um jogo muito legal, né? Um jogo de plataforma. Pena que sumiu a imagem aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se lá, ó, para relembrar também. Jogaço, muito legal. E olha aqui, ó, mais um lugar enorme para esse lado. E a decoração deles é sensacional, né? Que eles misturam as máquinas de arcades com todas aquelas memorabilias que tem lá em cima, ó, para vocês verem. Cara, que fantástico. O olhar se perde aqui dentro. Não dá para ter um arcade sem ter um dos jogos mais marcantes, mais históricos de todos os tempos, que é o Space Invader. Esse jogo, ele mudou o patamar da indústria de videogames, ele colocou a indústria num outro nível, e principalmente quando ele foi lançado no Atari 2600, ele quase que multiplicou as vendas do Atari por 10 vezes, né? Ele foi um fenômeno. O Asteroid, um outro jogaço aqui, ó, olha que legal, quantos jogos de carro, de moto que tem, essa experiência, né, que você de fato entra aqui num carro. Puta, legal demais. Eu confesso para vocês que eu tô emocionado aqui dentro. Várias máquinas de pinball por aqui, essas máquinas lindas que provavelmente foram as primeiras máquinas que toda uma geração jogou, que iam para os fliperamas no Brasil para jogar isso daqui, né? Depois que esses gabinetes de arcade chegaram de fato. Olha aqui que legal, ó. Essas daqui são para crianças, super baixinho, ó. Vou colocar minha mão aqui para vocês verem, ó. Tô tendo que abaixar para conseguir. Então fizeram umas máquinas para criança, um Street Fighter, mas também trazendo clássicos aqui, ó. Sensacional. Nunca tinha visto máquina de arcade para crianças. Essa é a parte que tem a maior concentração de fliperamas, né, das máquinas de pinball. Tem muita coisa. Isso aqui tem uma legião de fãs, né? Tem gente que curte mais essas máquinas do que os arcades mesmo, né? Os jogos, como jogos de console que a gente se acostumou a jogar. E tem grandes clássicos aqui também. Eu não sou um grande conhecedor dessas máquinas, mas eu joguei muito, né? Quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, era o que tinha nos lugares que é para jogar e eu adorava. O legal desse vídeo vai ser bastante interativo. Eu quero bate-papo com vocês. Falem aqui, escrevam nos comentários do tudo que eu estou mostrando aqui, quais foram aqueles fliperamas ou arcades que marcaram a sua vida, aquela lembrança que você tem de infância, de adolescência, que você nunca mais vai esquecer. Eu tenho certeza que coisas que eu estou mostrando aqui fizeram parte da sua vida de algum jeito. Então participem, quero saber o que foi marcante para vocês. Mario Kart aqui, rolando solto, muito legal poder jogar um contra o outro, tem 4 máquinas, sensacional, ali tem mais um monte de jogo de carro, deixa eu
passar por aqui para vocês verem. Bastante coisa legal. Esse do Aliens, que é muito interessante também, né? Que você tem a arma aqui para poder jogar. O do Terminator ali, que é um jogaço também. Muito legal. E para lá tem mais máquinas de pinball, grandes clássicos também. Olha só, que enorme que é, né? Não termina nunca, ó. Mais um corredor gigante aqui, lotado de máquina de pinball desse lado. E desse lado aqui, mais máquinas de arcade, ó. Você vira para cá, você dá de cara um super clássico sensacional. O que eu quero saber de vocês também é se tem alguma máquina que eu mostrei que vocês não conheciam, que foi uma novidade. Eu tenho várias aqui que eu não sabia. Olha só, enquanto eu falava, eu bati o olho aqui, um outro jogo que eu acho espetacular, o Moonwalker dos arcades. Um jogo que muita gente não se conforma, que nunca foi lançado para um console de mesa. Olha só que legal, ó. Para quem nunca viu esse jogo, ele é demais, ele tem uma pegada beat'em up. Olha só, você controla o Michael, né, nessa visão isométrica, você tem aqui alguns superpoderes, você tem que salvar as crianças também. Ele tem alguns elementos da versão do Mega Drive, do Master System, mas claro, com um gráfico todo poderoso de arcade, e ele é histórico. Esse aqui é um jogo histórico. Aqui tem toda uma parte com os clássicos de luta, então jogos da série Mortal Kombat aqui. Aqui tem o Killer Instinct. Bom, não vou falar que é autoexplicativo, né? Vocês vão ver pelos nomes, mas todo um paredão aqui com os grandes clássicos de luta. Essa parte aqui também tem outros clássicos históricos, ó, R-Type, né, um jogaço, Dr. Mario, Sonic, aqui tem o Donkey Kong, também foi um dos arcades, né, da Nintendo de maior sucesso, onde tudo começou, onde o Mario apareceu pela primeira vez. Mas, ó, dos Goonies, eu não sabia, esse aqui é um que eu não sabia que tinha sido lançado um jogo dos Goonies para arcade. Deixa eu ver se, ele segue, é o mesmo jogo do Nintendinho, mesmo formato, mas eu nunca soube que tinha sido lançado. O Mario Bros, o primeiro Mario da história, né, o primeiro jogo onde o Mario foi o protagonista, que né, o título do jogo, ele não era super ainda aqui, mas esse clássico aqui de plataforma, muito legal ver essa máquina aqui também. Dois dos meus favoritos de todos os tempos, Turtles in Time e principalmente o primeiro Tartarugas Ninjas. Esse jogo aqui marcou demais minha vida e quando ele foi lançado para o Nintendinho, foi uma das coisas mais, sei lá, que eu fiquei mais maluco na minha história com videogame. A chance de poder jogar algo parecido com isso dentro de casa, eu nunca vou esquecer daquela sensação. Mas demais ver essas duas máquinas aqui. Aí quando você acha que acabou, você vem aqui para um outro lado e abre todo um outro espaço gigantesco. Olha esse super arcade aqui das Tartarugas Ninjas, que dá para jogar com 4 pessoas, né? Esse é o jogo, essa versão que foi lançado bem depois, quando a Tartarugas Ninja franquia já fazia parte da Nickelodeon. Mas olha aqui, ó, esse já não marcou tanto para mim, eu não curto muito, mas é uma máquina muito bonita. Aqui tem mais uma infinidade de máquinas de pinball, mas olha o que eu achei aqui, ó, passando, olhando, dei de cara com Punch-Out, um jogaço do arcade também, onde tudo começou aqui. Um jogo que, enfim, foi extremamente bem executado depois pro Nintendinho. Eu teria que digitar um monte de coisa aqui para começar, eu queria mostrar o gráfico para vocês, vamos ver se eu consigo. Vamos lá, consegui apertar qualquer coisa ali, olha lá, ó.
Para quem nunca viu o gráfico do Punch-Out do arcade, tá aqui, ó. Maravilhoso, mas você vê como o jogo do Nintendinho foi bem feito, né? Foi impressionante que a Nintendo conseguiu fazer, colocando um chip especial, mas ela levou uma experiência muito próxima para dentro de casa. A estética dessas máquinas de pinball, elas sempre chamaram muito a atenção, porque todas elas têm uma arte maravilhosa que mexe com a tua imaginação, e depois aqui, ó, elas têm uma construção fantástica, né? Elas são cheias de elementos que remetem ao tema do arcade. Cara, isso aqui era de explodir a cabeça mesmo. É um negócio que, além de ser gostoso jogar, mas mexia muito com a imaginação, porque obviamente o que você tem aqui jogando não é o que você tem da imagem ali, mas ainda assim é algo que era gostoso demais jogar, né? Até hoje é. Eu nunca tinha visto esse do Fred Krueger, esse aqui é novidade pra mim, muito legal ali a iluminação também. Vamos ver o que tem aqui, ó. Vários elementos do Fred Krueger, sensacional, muito legal. Quem me dera ter espaço em casa para poder ter uma máquina dessa lá dentro. Bom, beleza. Acabou, né? De jeito nenhum. Olha pra cá, mais um portal para um mundo mágico. Vamos conhecer mais uma parte daqui. Certamente vocês devem estar curiosos se tudo isso que tem de bonecos, de brinquedos lá em cima está à venda, mas infelizmente não. Isso aqui é tudo parte do que eles chamam do museu. Museu não só das máquinas de arcade, de fliperama, mas também um museu de brinquedos históricos, ó, todos na caixa, muito bem conservados. Eu fico pensando qual que é a história disso aqui, né? Onde eles conseguiram tudo isso e nessa quantidade. Olha só, todo o teto, a parte de cima, é forrada de brinquedos. Duas máquinas interessantes que eu achei aqui, essa do Domino's Pizza, vocês estão vendo ali o Ionoid, ele era o mascote dessa rede de pizzaria que até hoje existe nos Estados Unidos, ó, vocês estão vendo, ele aparece ali de novo, e aqui uma máquina do Alice Cooper, uma famosa banda de rock, que também é interessante, né, como os arcades ganharam muitos arcades temáticos de banda de rock. Eu já mostrei do Kiss, do Guns N' Roses, mas tem muita coisa nessa linha. Quando eu entrei, eles me falaram do Museu do Pinball e eu perguntei se era um outro espaço. E o que eles me explicaram é que toda máquina de pinball, ela tem essas informações que são muito legais, que fala quando foi lançada, quantas unidades foram produzidas, então dá para saber também o nível de raridade, né? Quem fez o designer, e aqui um pouco de história. Aqui essa daqui é do Rob Zombie, mas é muito interessante, dá também, além de jogar, dá para ter uma aula de história aqui, ó, essa do Alice Cooper que eu falei, é uma máquina mais nova, ela é de 2018, a do Domino's Pizza, vamos ver aqui, 2016. Eu imaginava que eram máquinas mais antigas, mas essas daqui foram lançadas mais recentemente.
Aqui, ó, já tem umas máquinas que são do anos 80, aqui essa daqui de 86, que foi quase que o início ali do que foi considerado uma segunda era de ouro dos arcades. No começo dos anos 80 foi a primeira era de ouro, depois os arcades passaram por um momento muito ruim, junto com o crash dos videogames de 83, e aí depois eles começaram a ser revitalizados, não por as máquinas de pinball, porque elas não entregaram nada de muito diferente, mas principalmente pelas máquinas de arcade, que aí tiveram uma evolução gráfica sensacional. Ó, mas aqui vocês estão vendo, são várias máquinas lançadas nos anos 80. Como tudo aqui nos Estados Unidos, na saída tem uma lojinha. Não é muito grande, é um espaço pequeno, mas você consegue comprar coisas temáticas também, de bonecos, coisas decorativas, mas tudo com essa temática de cultura pop, cultura geek, para mostrar para vocês o que tem. Legal, você sai, dá essa última volta aqui, vê se tem alguma coisa que interessa e depois acaba essa experiência incrível, mágica, que eu nunca mais vou esquecer e que eu vou querer voltar aqui várias vezes, trazer meus filhos, meus amigos, passar meu aniversário aqui. Que pena que eles não têm um pequeno hotel aqui dentro, senão eu passaria alguns dias, uma semana aqui dentro. Eu vim aqui para um cantinho mais calmo, que está menos barulho, está mais escuro aqui para poder fazer o fechamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um dos vídeos mais legais que eu já fiz para o canal. Eu senti realmente muita emoção de estar aqui dentro, mexeu muito, porque eu fiz uma volta ao passado, foi extremamente nostálgico para mim. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu falei, eu quero que seja bastante interativo, quero que vocês escrevam aqui coisas que vocês viram que mexeram também com vocês, que mexeram com as suas emoções, que fizeram parte do passado, e coisas que vocês viram que foram novidades para vocês. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.